Apocalipse 22:14, bem-aventurados aqueles que lavam suas vestes, o corpo físico no sangue do Cordeiro. Por essa razão, o Messias precisa vir fisicamente. E esta profecia do Apocalipse 22:14 já está sendo cumprida em mais de 195 países. Aqui a foto dos 36 casais, realizada a bênção no dia 15 de maio de 1961, para 36 casais. Aqui a foto da bênção dos 72 casais, realizada no dia 4 de junho de 1962. Aqui a bênção dos 124 casais, realizada no dia 24 de julho de 1963. Aqui a bênção dos 430 casais, realizada no dia 22 de fevereiro de 1968. Aqui a bênção de 777 casais, realizado no dia 21 de outubro de 1970. Aqui a bênção de 1.800 casais, realizado no dia 8 de fevereiro de 1975. Aqui a bênção de 6.000 casais, realizado no dia 14 de outubro de 1982. Aqui a bênção de 6.500 casais, realizada no dia 30 de outubro de 1988, com a participação de 87 nações. Aqui a bênção de 30.000 casais, realizada no dia 25 de agosto de 1992, com a participação de 131 países. Aqui a bênção de 360.000 casais, realizado no dia 25 de agosto de 1995, com a participação de 163 países. Aqui a bênção de 40 milhões de casais, realizado no dia 29 de novembro de 1997, já com a participação de 165 países. Aqui a bênção de 360 milhões de casais, realizada no dia 13 de junho de 1998, com a participação de 165 nações. Aqui a segunda bênção de 360 milhões de casais, realizada no dia 7 de fevereiro de 1999, com a participação de 193 países. Aqui a bênção de 400 milhões de casais, realizada no dia 13 de fevereiro do ano 2000, com a participação de 193 países. Aqui a segunda bênção de 400 milhões de casais, a bênção da paz mundial, realizada no dia 27 de janeiro de 2001, com a participação de 193 países. Aqui a bênção de líderes religiosos, realizado no ano 2001. Aqui a bênção interreligiosa, realizada no ano de 2002. Aqui a terceira bênção de 400 milhões de casais, realizada no dia 16 de fevereiro do ano 2002, com a participação de 185 países. Aqui a quarta bênção de 400 milhões de casais, realizada no dia 13 de julho de 2003, com a participação de 185 países. Aqui a quinta bênção de 400 milhões de casais, realizada no dia 26 de julho de 2004, com a participação de 185 países. Aqui a bênção especial do 5º ano da Nação Unificada para a Paz Cósmica, realizado no dia 9 de fevereiro de 2005 em Chonpyon, na Coreia do Sul. Aqui a sexta bênção de 400 milhões de casais, realizado no dia 1º de agosto de 2005, com a participação de 186 nações. Aqui a bênção intercultural e interreligiosa pela paz mundial, realizado no dia 29 de dezembro de 2005 em Chonpyon, na Coreia do Sul. Aqui a bênção intercultural, realizada no dia 22 de fevereiro de 2007, também em Chonpyon, na Coreia do Sul. Aqui a bênção da civilização devota sob o Reino Sagrado de Paz, no dia 5 de julho de 2007. Aqui a bênção da civilização devota sob o Reino Sagrado da Paz, no dia 24 de outubro de 2007, em Chonpyon, na Coreia do Sul.
Aqui, novamente, a bênção da civilização devota sob o Reino Sagrado da Paz, no dia 17 de novembro de 2007, também em Chonpyeong, na Coreia do Sul. A bênção da civilização devota sob o Reino Sagrado de Paz, agora no dia 22/12 de 2007, em Chonpyeong, na Coreia do Sul. A bênção de civilização devota sob o Reino Sagrado da Paz, agora no dia 19 de janeiro de 2008, também em Chonpyeong, na Coreia do Sul. A bênção da civilização devota sob o Reino Sagrado da Paz, agora no dia 31 de janeiro de 2009, também em Chonpyeong, na Coreia do Sul. Bênção interreligiosa e intercultural, realizado no dia 31 de janeiro de 2009, no Manhattan Center, nos Estados Unidos. No dia 14 de outubro de 2009, a bênção celestial dos verdadeiros pais, no Sammun University. A bênção celestial dos verdadeiros pais, no dia 17 de fevereiro de 2010, no Kintex. Aqui no Apocalipse, capítulo 7, versículo de 1 a 8, a Bíblia diz que o Messias virá do Oriente. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo. O sol nascente é o Oriente. Quando nós falamos em Oriente, desde os tempos antigos, tradicionalmente vem à nossa mente 3 países: a China, a Coreia e o Japão. Se o Messias deverá vir do Oriente, não pode ser na China, porque a China é um país comunista, é um país politeísta. O Japão também não pode ser, porque é um país politeísta, é um país com pouco fundamento cristão, é um país com apenas 1% de fundamento cristão. Não pode também ser o Japão. Portanto, dentre as 3 nações, o país, a nação que deve receber o Messias é a Coreia. Vejamos que em 1948, 3 anos após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética, através do Paralelo 38, dividiu a Coreia em 2. A Coreia do Norte, o comunismo ateu, e a Coreia do Sul, a democracia multirreligiosa. Portanto, Deus dividiu a nação coreana igualmente às ofertas de Abraão. Esta foi a razão da divisão da Coreia pelo Paralelo 38, que dividiu a Coreia em 2 nações. O Paralelo 38 é a linha de frente da batalha entre democracia e comunismo. Ao mesmo tempo, é a linha de frente da batalha entre Deus e Satanás. Vejamos as qualificações da nação eleita. A nação eleita deve possuir 5 qualificativos. Primeiro, período nacional de indenização. Período de separação de Satanás baseado no número 40. O segundo ponto, ser a linha de frente de Deus e de Satanás. Terceiro, ser o objeto do coração de Deus. Quarto, possuir profecias messiânicas nativa da nação. Quinto, representar a síntese dos frutos da civilização. Os coreanos são cognominados de homens de vestes brancas, como diz o Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Portanto, em 1948, os Estados Unidos e a União Soviética dividiram a Coreia em Coreia do Norte e Coreia do Sul. Em Isaías 14:13, a Bíblia diz: E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. O primeiro Israel foi dividido em norte e sul. O segundo Israel foi dividido em flancos do leste e oeste. E o terceiro Israel, que é a Coreia, foi dividida em Coreia do Norte e Coreia do Sul. O Messias nasceu na província de Pyongyang, distrito de Jeonju-gun, nas bandas da Coreia do Norte. E assim, quando a Coreia foi dividida em Coreia do Norte e Coreia do Sul, ele expandiu a providência na Coreia do Sul
e dimensionou para todos os países do mundo inteiro, da qual hoje já se encontra em mais de 195 países. Vejamos uma evidência da necessidade da separação de Satanás baseado no número 40. O povo judeu se submeteu a 400 anos de escravidão no Egito. O povo cristão, pela falha do povo judeu, teve que se submeter a 400 anos de perseguição no Império Romano para que o cristianismo pudesse se expandir para o mundo e estabelecer um fundamento para receber o Messias nos dias de hoje, a segunda vinda do Messias. Portanto, o cristianismo herdou o fundamento do judaísmo e, portanto, a Coreia, para ser a nação eleita de Deus, precisa também estabelecer um período de separação baseado no número 40. E esse período aconteceu de 1905 a 1945, sob a terrível perseguição do Japão. Portanto, o Apocalipse 2,17 ou Apocalipse 3,12 diz que o Senhor do segundo advento terá um novo nome. Esta profecia é do próprio Senhor Jesus, no cumprimento das Escrituras. Aqui, neste gráfico, o Senhor Jesus é mencionado 12 vezes. O Senhor do segundo advento mencionado 42 vezes. O Senhor Jesus é mencionado com as expressões Senhor Jesus, Jesus, Jesus Cristo e Senhor Jesus Cristo. O Senhor do segundo advento já é mencionado com as palavras Filho do homem, Filho de Deus, Cordeiro, Deus da terra, Senhor da terra, Leão da tribo de Judá, seu Cristo e Cristo. Vejamos o que o povo dizia há 2000 anos em relação a Jesus, em Atos 24:5. Temos achado que este homem, Jesus, é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo e chefe da seita dos nazarenos. Portanto, queridos irmãos, o profeta Elias, na época do Senhor Jesus, veio espiritualmente e trabalhou com João Batista. Como diz aqui em Malaquias 4:5, que o profeta Elias haveria de anteceder o grande e temível dia do Senhor. E Jesus, em Mateus capítulo 11, versículo 13 e 14, evidenciou ao povo, dizendo que o Elias que deveria vir era João Batista. Portanto, João Batista era uma outra pessoa com a mesma missão do profeta Elias. Da mesma forma, o Senhor Jesus já veio espiritualmente e está trabalhando com o Cristo do segundo advento. Em Lucas 17:25, o Senhor Jesus profetizou que ele deveria padecer muitas coisas e ser rejeitado por esta geração. Em Lucas 18:8, Jesus também disse: porventura, quando o Filho do Homem vier, ele achará fé na terra? Em João 16:12, Jesus disse que ainda tinha muito que dizer o povo daquela época. Mas em João 16:13, Jesus disse: mas quando aquele Espírito da verdade vier, ele não falará de si mesmo, mas abertamente e claramente falará acerca da providência de Deus. E assim, em João 16:25, Jesus disse que ele não iria falar em parábolas e nem em simbologia, mas abertamente e claramente acerca da providência de Deus. Aqui nesta figura nós presenciamos onde se realiza a libertação espiritual dos participantes. Nesta outra foto aqui também, nós presenciamos os participantes realizando a libertação espiritual. Cheonpyeong é o centro de libertação espiritual realizada pelo Senhor do segundo advento lá na Coreia do Sul. Nesta foto, nós visualizamos o Palácio do Senhor do segundo advento finalizado, concluído no ano de 2006. Aqui uma outra foto com milhares de participantes ouvindo diretamente as palavras do Senhor do segundo advento. Portanto, o Senhor do segundo advento, que a humanidade está aguardando,
é o reverendo Samia Moon, que nasceu no dia 6 de janeiro do ano de 1920. E a sua esposa, a senhora Hakdia Ramon, que nasceu no dia 6 de janeiro do ano de 1943. O Apocalipse 19:7 diz das bodas do Cordeiro, do casamento do Cordeiro. E o Apocalipse 22:2 diz sobre os 12 frutos, os 12 filhos do Cordeiro. E esta foto são os primeiros 6 filhos do Senhor do segundo advento, realizando a profecia do Apocalipse 22:2. Portanto, o Senhor do segundo advento deve vir e realizar o fundamento de 4 posições, o plano original de Deus para enxertar a humanidade na linhagem de Deus e assim removendo o pecado original. Em Apocalipse 21:9, vem mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Em Apocalipse 22:2, diz que o Senhor do segundo advento terá 12 filhos. Portanto, o Senhor do segundo advento deverá estabelecer o plano original de Deus e gerar filhos com a linhagem de Deus e estender essa linhagem de Deus em família, sociedade, nação e o mundo. Esta é a realidade da qual Jesus estava instruindo Nicodemos, escrito em João capítulo 3, versículo 5, acerca do novo nascimento, ou acerca do renascimento. Em Mateus capítulo 24, versículo 24, mais uma evidência de que o retorno de Cristo não será das nuvens literais. Jesus disse: nos últimos dias, falsos cristos e falsos profetas fariam grandes milagres, de modo que, se possível, enganaria até os escolhidos. O Senhor Jesus disse que enganaria até os escolhidos porque o retorno de Cristo será em corpo físico. E, portanto, os escolhidos estão sendo enganados pelos falsos cristos e falsos profetas, através dos milagres e dos ensinamentos de que o retorno de Cristo será das nuvens literais. Em Mateus 24, 27, mais uma evidência de que Cristo, o Messias, não virá das nuvens literais. Jesus disse: assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Também a vinda do Filho do Homem, porque Jesus nasceu no Oriente como Filho do Homem, com a linhagem de Deus. E a segunda vinda de Cristo será também no Oriente, como Filho do Homem, também com a linhagem de Deus. Nascerá no Oriente, porque o Oriente é o berço das religiões. Vejamos agora o que diz em Amós capítulo 3, versículo 7. O retorno de Cristo será também anunciado. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. É exatamente o que nós estamos fazendo agora, revelando a você, meu irmão, irmã, que o retorno do Messias já aconteceu. Aqui em Romanos 10, 14 diz: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não a quem pregue? Exatamente o que nós estamos fazendo aqui, pregando a você que o retorno do Messias já aconteceu. Enquanto as igrejas estão anunciando e enganando o povo, dizendo que o Messias virá das nuvens literais num piscar e fechar de olhos. O Cristo Messias já está na terra e já está redimindo a humanidade do pecado original. Maiores detalhes, você poderá adquirir o livro do Princípio Divino, a ideologia ensinada pelo Senhor do segundo advento, como diz o Apocalipse capítulo 5, versículo 5. Somente o leão da tribo de Judá poderá abrir o livro selado com 7 selos. Também você poderá ler a biografia do Senhor do segundo advento, um cidadão do mundo que ama a paz. Também maiores detalhes desta conferência você poderá encontrar neste livro intitulado O Segredo e o Apocalipse. E também poderá adquirir este livro, A Bíblia Sagrada Certifica o Retorno de Cristo Fisicamente.